Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto de Educação e Saúde e é sempre em frente com vocês, professor Genilson Geraldo, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre preenchimento do indicador de enfermagem, que é uma dúvida que acontece com os enfermeiros que estão na assistência e também com alguns coordenadores que vão fazer o fechamento dos indicadores de enfermagem. Se o preenchimento do indicador de enfermagem não for bem realizado, o indicador de enfermagem vai ser uma furada, extremamente furada. Vamos lá, galera. Aqui eu trouxe para vocês um esboço, tá? Um modelo de indicador de enfermagem, mas é apenas um modelo. O modelo que você tiver na instituição de saúde que você trabalha vai ser a mesma linha de raciocínio. Aqui, ó, vai ter os dias aqui em cima do mês, que eu cortei aqui para ficar menor. Coloquei aqui, ó, queda. Pacientes sob risco. Pacientes sob risco de queda. Meu amigo, não é para você colocar todos os pacientes da sua unidade. Nós já conversamos anteriormente, né, no indicador de queda, e eu falei para vocês quais são os pacientes sob risco de queda. Vocês lembram? São as crianças menores que 5 anos, são os vozinhos idosos acima de 65 anos, pacientes agitados, pacientes confusos, paciente com déficit sensitivo, paciente com distúrbio neurológico, déficit motor, em uso de sedativo ou pós-sedação, paciente com dificuldade de marcha, claudicação. Esses são alguns pacientes que têm a probabilidade, o risco para queda. Então, se você tiver uma unidade com 10 pacientes, por exemplo, você vai colocar lá, ops, juntou tudo aqui o negócio. Você vai colocar 10 pacientes, né? Vou colocar aqui, ó. Quantos pacientes, vamos supor que eu tenho uma unidade de 20 pacientes. Os 10 se encaixam nesses pacientes aqui. Se você pode também utilizar a escala de Morse, lembra? Que é uma escala que eu também falei um pouco dela no indicador de queda, qualquer coisa dá uma olhada lá. Se eu tiver 10 pacientes sob risco, quantos pacientes caiu? Nenhum. Coloco aqui, ó. Se um paciente caiu, eu vou lá no meu protocolo de queda, geralmente no indicador de enfermagem. Tem um impresso que você coloca qual o paciente que caiu e como que foi a queda, para a gente fazer planos de ações depois, tá? Paciente com lesão por pressão, né? LPP, que agora mudou a nomenclatura. Nós vamos utilizar a escala de Braden. A escala de Braden eu falei sobre ela um pouco no indicador de lesão por pressão. Aqui nós vamos colocar os pacientes de risco, pacientes de úlcera adquirida na sua unidade. Vamos supor que nós temos aqui também 10 pacientes com risco de lesão por pressão. Desses 10 pacientes, um desenvolveu. Sempre que um paciente desenvolver lesão por pressão, o que você deve fazer? Notificar. Você vai lá no seu indicador de enfermagem, no campo lesão por pressão, e você precisa descrever esse paciente. Por quê? Se você não descrever esse paciente, o próximo enfermeiro que pegar o plantão e observar a lesão, ele vai também notificar a lesão. Então vai ter uma lesão no seu plantão e uma lesão no próximo plantão. E na realidade, foi somente uma lesão que o enfermeiro do dia, por exemplo, não notificou, para o enfermeiro da tarde ter ciência. E aqui está uma parte muito importante do indicador, que é o quê? Número de lesões prévia. O que quer dizer isso, Genilson? Pacientes que veio de outra unidade. Vamos supor que você está na clínica médica e você recebeu um paciente do pronto-socorro. No momento da admissão, você vai fazer a anamnese do paciente e você vai identificar se tem lesão ou não. Se teve lesão, você vai marcar uma lesão, se for uma lesão durante o dia, e vai notificar como lesão prévia e vai descrever também o nome deste paciente, beleza? Para não notificar o paciente mais de uma vez. Paciente com flebite, a mesma coisa, ó. Número de pacientes sob risco, número de pacientes desenvolvida. Paciente em ventilação mecânica, aqui a quantidade geral de pacientes com ventilação mecânica. Número de extubação não planejada, esse paciente ele extubou e não foi uma extubação não planejada, né? Por que foi? Qual foi o motivo da extubação do paciente? O paciente ele agitou, foi por obstrução no tubo,
foi uma má fixação, o que foi? É importantíssimo descrever aqui qual foi a causa, porque nós vamos ter que gerar um plano de ação. Se for uma má fixação, por exemplo, será que nós não podemos dar um treinamento para a equipe de enfermagem ou um treinamento para a equipe de fisioterapia? Sim, tá? E aí, mais uma vez, ó, pacientes com acesso venoso central. Todos os pacientes. Teve perda de acesso venoso central? Sim. Quantos? 1. Por que foi a perda? Uma perda mecânica? O paciente agitou, tirou o catéter, o suporte do soro caiu e o catéter soltou. Foi por obstrução, foi por perda inflamatória, está com pus, está com sinais flogísticos. Qual foi a causa da perda? Lembra? É importante descrever qual foi a causa para gerar planos de ação. Tudo bem? A paciente com acesso venoso periférico, nós vamos colocar todos acesso venoso periférico, e teve perda de acesso venoso periférico ou não? É importante alinhar muito bem isso com a equipe, porque nós temos que descrever aqui nos nossos indicadores, porque muitas vezes o auxiliar e o técnico de enfermagem, ele troca o acesso venoso periférico, e se ele não tiver uma boa comunicação com o enfermeiro, ele não fala, não relata para o enfermeiro a troca do acesso, e a gente subnotifica as trocas de acesso venoso periférico dentro da nossa unidade. Temos também o indicador de sonda nasointeral e sonda nasogástrica. Mantém-se a mesma coisa, ó, número de perda, o porquê foi a perda, obstrução, agitação, fixação do paciente, e assim sucessivamente. E aqui, ó, tem um perfil epidemiológico da nossa clínica. Nós vamos lá descrever o número de pacientes da clínica e os cuidados do paciente. Aqui, ó, é a média de complexidade do paciente pela escala de Fugulin. Acho que a escala do Fugulin eu não falei nada para vocês ainda. A gente pode entrar em detalhes para fazer dimensionamento de enfermagem também com o Fugulin. Se você estiver dentro de uma unidade de terapia intensiva, aí de acordo com o que você usa o modelo de classificação do paciente. Pode ser o NAS, pode ser o TIS, se for na pediatria pode ser o NEMES, se for na psiquiatria pode ser o Martins. Independente, é interessante que você descreva aqui qual o grau de complexidade do seu paciente. Aqui eu coloquei a escala de Fugulin, que é de uma clínica médica. Quantos pacientes? Eu tenho 10 pacientes lá na unidade. Esses 10 pacientes, isso é muito interessante falar para vocês, ó. Número de pacientes internados na unidade. Vamos supor que nós temos 10, tá? Meu zero não apareceu. 10. Aqui, ó. Vamos supor que nós temos 10. Esses 10, eles vão ter que ser divididos no meu grau de complexidade. Quantos pacientes têm cuidado mínimo? 3, Genilson. Quantos pacientes de cuidados intermediários? Eu tenho 5. Quantos pacientes de alta dependência? Eu tenho 2. Quando for somar aqui, ó, o grau e intensivos, nenhum, então eu passo um traço ou coloco 0,0. Semi-intensivos, né? E 0,0 que é melhor, ou passo um traço. Quando eu for fechar o indicador que eu for somar, esse número aqui tem que bater em 10, galera, ó. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Aqui muitas vezes o enfermeiro coloca lá 10 pacientes na unidade e na hora de colocar aqui cuidados mínimos coloca 10, intermediário 2, alta dependência 3. Isso é muito importante vocês prestarem atenção porque denota o conhecimento que você tem da escala de Fugulin e que realmente você conhece o seu paciente. Aqui é interessante vocês colocarem também a quantidade de admissão, a quantidade de alta, se teve óbito ou não, e o perfil da sua clínica. Se for uma clínica mista, eu preciso identificar quem são ou quantos são os pacientes cirúrgicos, os pacientes clínicos e os pacientes ortopédicos, que na soma geral também vão ter que bater 10. A recomendação é, quando vocês forem fechar o indicador, vocês fechem aqui o indicador no final do plantão. Porque se eu tiver uma clínica de 10 leitos, por exemplo, pacientes internados na unidade, pode dar 15? Pode, por quê? Eu tinha 10 pacientes quando eu entrei na unidade, e aí quando eu dei alta para 5, 5 tiveram altas, e eu tive 5 admissões. Beleza? Fica mais claro, fica mais prático para vocês na hora de fazer o fechamento do indicador.
É isso aí, o preenchimento do indicador. Se você não está inscrito ainda nas páginas do Facebook, nós temos a página aqui do IE Sempre em Frente e a minha página do professor Genilson Geraldo. O canal, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube ou por Facebook, Instagram, uma outra linha um outro canal de comunicação da internet ou pelo WhatsApp também, pelos grupos. Se inscreva no canal, que é importante você acompanhar todos os vídeos, que é Instituto de Educação e Saúde Sempre em Frente, e nós também temos o site www.institutosempreenfrente.com. Forte abraço, Genilson Geraldo com vocês. Abração, galera!